Quero aproveitar este momento para homenagear a mulher que me inspira, que me ensinou tudo sobre ser forte, a minha mãe de verdade. A voz da minha filha Lúcia ecoou pelo salão de festas, límpida, carregada de uma emoção que parecia genuína. Por um instante, meu coração de 68 anos, já cansado de tantas madrugadas em claro, encheu-se de um orgulho bobo, o orgulho de toda mãe. Meus olhos marejaram e eu ajeitei meu vestido simples, comprado em 12 prestações, pronta para me levantar. Mas então, o braço dela se estendeu, firme, e o dedo não apontou para mim, sentada na primeira mesa, ao lado do lugar vazio que deveria ser do pai dela. O dedo dela apontou para Sônia, a mãe do meu genro, uma mulher elegante, de unhas impecáveis e sorriso estudado, sentada do outro lado do salão. Sônia, obrigada por ser a mãe que eu sempre sonhei em ter. O aplauso que se seguiu foi como um trovão que me deixou surda. O mundo parou. Todos os rostos se viraram na minha direção, alguns com pena, outros com um constrangimento cruel, a maioria com a curiosidade mórbida de quem assiste a um atropelamento. Eu não chorei, não gritei, não me movi. Apenas senti o chão se abrir e o cheiro doce dos bem-casados que eu mesma fiz, um por um, durante 3 semanas, tornou-se amargo, insuportável, como o cheiro da própria humilhação. Meu nome é Helena. E por 45 dos meus 68 anos, minhas mãos viveram cobertas de farinha, açúcar e segredos de confeitaria. Sou doceira. Não dessas chiques de programa de televisão. Sou do tipo que aprendeu com a avó, que usa o mesmo caderno de receitas amarelado há décadas, cujas páginas estão manchadas de baunilha e de lágrimas silenciosas. Fiquei viúva cedo, com Lúcia, minha única filha, ainda nos braços. E foi com o dinheiro dos meus bolos de casamento, dos doces finos para batizados e das tortas de domingo que eu a criei. Cada diploma dela, cada curso de inglês, cada viagem com as amigas. Tudo foi pago com camadas de pão de ló, quilos de nozes e incontáveis noites em que o sol me encontrava com olheiras fundas, mas com o sorriso de quem via o futuro da filha sendo confeitado. Nossa casa, um apartamento pequeno no bairro do Tatuapé, sempre cheirou a vida. Cheirava a canela no inverno, a laranja no verão. A porta da cozinha vivia aberta. Lúcia cresceu ali, raspando as tigelas de brigadeiro, aprendendo os nomes dos clientes, entendendo que cada encomenda era um tijolo na nossa segurança. Quando ela conheceu Ricardo, o noivo, tudo começou a mudar. Ele vinha de uma família tradicional, como diziam. A mãe dele, Sônia, era arquiteta. O pai, um empresário. Eles moravam numa casa branca, enorme, silenciosa, onde as paredes não tinham cheiro de comida, mas de um produto de limpeza caro e impessoal. Lúcia, aos poucos, foi se envergonhando das nossas origens. Parou de levar as amigas em casa. Começou a chamar meu trabalho de bico, um hobby da mamãe. E eu, no meu amor cego, perdoava. Achava que era a fase, o deslumbramento de um mundo novo. A prova de que eu era apenas um degrau veio com o casamento. Lúcia chegou com os olhos brilhantes, falando de uma festa dos sonhos, um lugar caro, um vestido de estilista. Mãe, é o meu dia, o único dia, ela repetia. E eu, que guardava 65 mil, o dinheiro da minha vida inteira, a quantia que me garantiria uma velhice sem depender de ninguém. O valor exato para dar entrada num apartamento menor e mais seguro. Eu não hesitei. Fui ao banco. Tirei tudo. O gerente me olhou com pena. Tem certeza, dona Helena? É a sua reserva de emergência. Eu sorri e disse: minha filha é a minha única emergência. Entreguei o envelope para ela. Lúcia nem contou. Apenas me abraçou rápido e disse: você é a melhor mãe. Mal sabia eu que aquele dinheiro estava comprando a minha própria invisibilidade. E agora, aqui estava eu, neste momento que deveria ser de celebração, sendo apagada pela minha própria filha,
diante de 200 pessoas que comiam os doces feitos pelas minhas mãos. Cada garfada que eles davam era um pedaço da minha dignidade sendo mastigada. Cada sorriso de aprovação pelos sabores era uma ironia cruel. É uma pena que sua mãe não pôde vir, ouvi uma senhora comentar com Lúcia, sem saber que eu estava a apenas 3 mesas de distância. Ah, ela está por aí, respondeu minha filha, com um gesto vago, como quem fala de uma conhecida distante, não da mulher que passou noites sem dormir para que ela pudesse ter o vestido dos sonhos. Naquele momento, enquanto o garçom servia champanhe em taças de cristal que eu também havia pago, algo dentro de mim começou a mudar. Não foi raiva. Foi mais profundo. Foi como se um véu se rasgasse e eu pudesse, pela primeira vez, enxergar a verdade nua e crua. Minha filha me via como um caixa eletrônico com um avental de cozinha. O microfone continuou nas mãos dela, mas eu já não ouvia as palavras. Via apenas os lábios se movendo, o batom caro que tinha sido presente meu, a felicidade genuína quando ela olhava para Sônia, a mãe que sempre sonhou ter. Enquanto isso, as mãos que realmente a embalaram, que secaram suas lágrimas, que prepararam sua comida favorita quando ela estava triste, essas mãos, minhas mãos, estavam ali, apertadas uma contra a outra, trêmulas, invisíveis. Quando a festa acabou, eu estava exausta. Não da forma física, mas daquele cansaço que penetra os ossos, que faz a alma pesar. Vi Lúcia e Ricardo se despedindo dos convidados, radiantes. Eles iriam para a lua de mel no dia seguinte. 15 dias na Itália, um pacote de luxo que eu sabia, pelo valor, que também tinha saído do meu envelope. Ela veio até mim na saída, o sorriso forçado no rosto. Mãe, você ficou tão quieta? Aconteceu alguma coisa? Sua pergunta era uma ofensa. Era a prova de que ela não tinha a menor noção da faca que havia cravado em mim. Eu apenas a olhei, meus olhos secos, mas minha alma inundada. Nada, minha filha. A festa estava linda. Minha voz saiu como um sopro. Vá descansar para a viagem. Ela me deu um beijo no rosto, um beijo frio, apressado, e saiu de braços dados com o marido, sem olhar para trás. Naquela noite, pela primeira vez na vida, meu apartamento não tinha cheiro de nada. Era só um lugar vazio, frio, como a casa de Sônia. E o silêncio não era de paz, era de luto. O luto por uma filha que eu havia perdido para o verniz social. Os 2 dias seguintes foram um borrão de dor silenciosa. Sentei-me na poltrona da sala, aquela que comprara em segunda mão quando Lúcia ainda engatinhava, e fiquei ali, imóvel como uma estátua de sal. Não chorei. As lágrimas pareciam ter secado dentro de mim, transformando-se em algo sólido e pesado que pressionava meu peito. Desliguei o telefone. Não queria ouvir as desculpas esfarrapadas, ou pior, as acusações de que eu estraguei a noite com a minha cara amarrada. Minha filha sempre fora boa em transferir a culpa. O caderno de receitas estava aberto sobre a mesa de centro. Cada anotação, cada medida, parecia zombar de mim. Bolo de nozes para o aniversário de 15 anos da Lúcia. Pudim de leite que ela amava quando estava doente. Torta de maçã com canela, a preferida da Lúcia quando chovia. Eram registros de um amor que agora eu percebia ter se tornado unilateral. A cada página, a cada manchinha de chocolate ou gota de baunilha, uma memória diferente cutucava minha ferida. Lembrei-me de quando ela tinha 7 anos e quis vender brigadeiros na escola para comprar um presente para mim no Dia das Mães. Acabamos as duas, cobertas de chocolate até as orelhas, rindo como loucas na cozinha minúscula. Ela vendeu todos os docinhos e me deu um porta-retratos de plástico com uma foto nossa. Somos só nós duas contra o mundo, mamãe, ela disse naquele dia. Aquele porta-retratos ainda estava na estante, empoeirado, esquecido, como eu. No terceiro dia, quando o sol já se punha e as sombras se alongavam pelo apartamento, a campainha tocou.
O som estridente me arrancou do torpor. Por um instante, meu coração saltou. Seria Lúcia? Teria ela percebido o que fez? Mas logo a razão voltou. Ela estava na Itália, na sua lua de mel de contos de fadas, paga com o suor da minha aposentadoria. Era Dona Yolanda, minha vizinha e amiga de mais de 30 anos, uma mulher forte, direta, que nunca teve papas na língua. Aos 72 anos, carregava mais vitalidade que muita jovem por aí. Viúva como eu, criara 3 filhos sozinha, todos formados, todos ainda presentes na vida dela. Yolanda entrou sem cerimônia, olhou para a minha cara, para as xícaras de chá intocadas na mesa, para as cortinas fechadas que impediam a luz do dia de entrar, e decretou: "Chega de chorar pelo leite derramado. Agora você vai limpar a sujeira." Tentei esboçar um sorriso, mas meus lábios pareciam ter esquecido como se moviam. Yolanda não esperou o convite para sentar, jogou a bolsa sobre o sofá e foi direto para a cozinha. Ouvi o barulho da chaleira sendo posta no fogo, das xícaras sendo retiradas do armário. Ela conhecia minha casa tão bem quanto a dela. Minutos depois, voltou com 2 canecas fumegantes. "Chá não vai resolver, mas ajuda a gente a pensar. E você, minha amiga, precisa pensar muito." Contei tudo a ela, palavra por palavra, gesto por gesto. A humilhação, o desprezo, a dor de ser apagada diante de 200 pessoas. Falei sobre o dinheiro, todo o meu futuro entregue nas mãos de quem nem ao menos teve a decência de me agradecer publicamente. Yolanda ouviu em silêncio, os olhos escuros fixos em mim, as mãos enrugadas apertando a caneca com força. E no final, fez a pergunta que eu não tive coragem de me fazer. "Helena, o que você vai fazer a respeito?" Eu disse que não havia o que fazer. O dinheiro já tinha sido gasto, a humilhação pública, a ferida aberta. "Dinheiro vai e vem", disse ela, pousando a caneca na mesa com um golpe decidido. "Mas respeito, minha amiga, ou você tem, ou você impõe. Essa menina te usou e te descartou na primeira oportunidade de parecer mais chique. E você vai deixar?" As palavras dela foram duras, mas necessárias. Foi como se ela tivesse acendido uma luz num quarto escuro onde eu estava me escondendo há dias. "O que eu posso fazer, Yolanda? Ela é minha filha. E isso lhe dá o direito de pisar em você? De te humilhar? De jogar fora todo o seu sacrifício como se fosse lixo?" Ela se levantou, caminhando pela sala como uma leoa enjaulada. "Você vendeu seu futuro para pagar uma festa onde foi tratada como uma empregada. Você entregou sua segurança para uma ingrata que nem te reconhece como mãe. E para quê? Para que ela possa passear na Itália com aquele marido almofadinha enquanto você fica aqui, sozinha, sem um tostão para a sua velhice." Cada palavra era uma facada de verdade, mas diferente das facadas de Lúcia, estas pareciam estar furando o balão de autocomiseração onde eu havia me enfiado. "Você tem os recibos, os comprovantes das transferências?" perguntou Yolanda de repente. Assenti. Sempre fui organizada com papelada. Era um hábito que vinha da época em que precisava justificar cada centavo para os inspetores de impostos que apareciam na minha pequena confeitaria, antes de eu começar a trabalhar apenas em casa. "Então você ainda tem poder, ainda tem cartas na manga." Não entendi na hora o que ela queria dizer, mas Yolanda sempre foi mais rápida, mais prática que eu. Enquanto eu sempre cuidei dos outros, ela sempre cuidou de si mesma primeiro, e talvez por isso seus filhos a respeitassem tanto. "Você pagou a lua de mel, não pagou? Em seu nome? Com seu cartão?" Novamente assenti. Havia feito o pagamento direto, a pedido de Lúcia, para facilitar. 28.000 para 15 dias de luxo italiano, com passeios privativos, hotéis 5 estrelas e jantares em restaurantes que eu nem conseguia pronunciar o nome. "Então, minha amiga, é hora de você começar a pensar em você mesma, pela primeira vez na vida." Yolanda saiu 1 hora depois,
deixando para trás o cheiro de seu perfume forte e uma ideia plantada na minha cabeça. Uma ideia que eu nunca teria concebido sozinha, mas que agora germinava, rapidamente, como uma semente em terra fértil. Passei a noite em claro, mas não era mais uma noite de tristeza. Era uma noite de clareza. Abri a gaveta da escrivaninha e peguei os papéis que guardava meticulosamente. O extrato do banco com a retirada dos 65 mil reais, o comprovante da transferência que fiz para a agência de viagens no valor de 28 mil reais para pagar a lua de mel na Itália. Olhei para aquele papel e uma calma fria tomou conta de mim. Eu não era uma vítima. Eu era a provedora. E quem provê também pode desprover. Com as mãos trêmulas, não de medo, mas de uma excitação estranha, peguei o telefone e liguei para a agência. Eram 11 da noite, mas o atendimento de emergência funcionava 24 horas, especialmente para clientes VIP, categoria em que me encaixava depois de gastar tanto dinheiro com eles. Uma voz jovem e solícita atendeu. Expliquei a situação com uma tranquilidade que nem eu mesma sabia que tinha. Disse que o pacote foi comprado com meu cartão, em meu nome, como um presente, e que, por motivos de força maior, eu precisava cancelar. Mas, senhora, os viajantes já estão no exterior? Não, respondi, sentindo meu coração acelerar. Eles embarcam amanhã, às 8h30 da manhã. Ah, compreendo. Neste caso, como a viagem só começaria em menos de 24 horas e a senhora é a titular da compra, o cancelamento é possível. A atendente continuou, explicando sobre a multa, sobre como a maior parte do dinheiro seria estornada para o mesmo cartão em até 5 dias úteis. Eu ouvia, mas minha mente já estava além daquela conversa. Estava visualizando o momento em que Lúcia chegaria ao aeroporto, radiante em seu conjunto de viagem caro, as malas de grife que eu também havia ajudado a pagar, e descobriria que não havia passagens, não havia hotel, não havia lua de mel dos sonhos. A senhora deseja mesmo cancelar? A voz da atendente me trouxe de volta. Fechei os olhos. Vi o rosto de Lúcia quando criança, os olhinhos brilhantes ao provar um novo doce que eu havia inventado especialmente para ela. Vi a adolescente rebelde que, apesar das brigas, sempre voltava para meus braços no final. Vi a jovem adulta que gradualmente foi se afastando, seduzida pelo mundo brilhante que Ricardo e sua família representavam. E então, vi a mulher que, diante de centenas de pessoas, escolheu outra como mãe. Sim, disse eu, a voz firme. Pode cancelar, por favor. A decisão estava tomada. Não era vingança, era justiça, era a recuperação da minha dignidade. Era, talvez pela primeira vez na vida, o ato de me colocar como prioridade. Depois de finalizar a ligação, fui até a janela. A noite estava clara, as estrelas brilhavam intensamente, como raramente se vê em São Paulo. Respirei fundo. O ar parecia diferente, mais leve. Eu me sentia livre, como se um peso enorme tivesse sido retirado dos meus ombros. Voltei para a poltrona e peguei o caderno de receitas. Desta vez, não senti dor ao olhar para as anotações. Folheei até encontrar uma página em branco, peguei uma caneta e escrevi com letra caprichada: Receita para recomeçar. Ingredientes: coragem, amor próprio e a quantidade exata de justiça. Pela primeira vez em 3 dias, dormi. Um sono profundo, sem sonhos, o sono de quem finalmente encontrou paz. Acordei com o sol entrando pelas frestas da cortina. Por um momento, tive aquela sensação de paz que vem antes da lembrança das dores. Então, como uma onda, tudo voltou. O casamento, a humilhação, a decisão que tomei na noite anterior. Olhei para o relógio na cabeceira. 6h45 da manhã. Lúcia e Ricardo já estariam se preparando para ir ao aeroporto. Talvez já estivessem a caminho. Levantei-me com uma energia que não sentia há dias. Tomei um banho demorado, vesti uma roupa limpa.
Não algo especial, apenas algo que não fosse o pijama amassado que usava desde a festa. Fiz café, torradas com manteiga. Comi devagar, saboreando cada mordida, como se estivesse redescobrindo o gosto da comida. A decisão da noite anterior havia me devolvido algo que eu nem percebi ter perdido: meu apetite pela vida. Às 8h15, o telefone tocou. Não atendi, deixei que a chamada caísse na secretária eletrônica. Sim, eu ainda usava uma dessas, resistindo à modernidade dos smartphones que Lúcia tanto insistia que eu adotasse. O aparelho antigo piscava, indicando uma nova mensagem, mas não apertei o botão para ouvir. Sabia quem era. Sabia o que queria. Às 8h32, o telefone tocou novamente. E novamente. E novamente. Na quinta tentativa, atendi. O silêncio do outro lado durou alguns segundos, como se a pessoa que ligava não esperasse realmente que eu respondesse. Mãe! A voz de Lúcia era um misto de pânico e fúria. Eu podia ouvir o burburinho do aeroporto ao fundo, anúncios de voos, o ruído característico de um lugar cheio de gente com pressa. Bom dia, filha, respondi, mantendo a voz calma, quase indiferente. Mãe, o que você fez? O que diabos você fez? A voz dela aumentou de volume, quase um grito. Estamos aqui no guichê da companhia aérea e eles estão dizendo que nossos bilhetes foram cancelados. A reserva do hotel em Roma, tudo cancelado. Isso é algum engano seu, não é? Respirei fundo. A calma que me habitava era quase assustadora, até para mim mesma. Não, Lúcia, não foi um engano. Houve um silêncio do outro lado da linha. Um silêncio de incredulidade, como se o cérebro dela não conseguisse processar o que acabara de ouvir. Como assim não foi um engano? Mãe, eu estou no aeroporto. Minha lua de mel. O que você fez? Eu fiz o que qualquer mãe faria, Lúcia, respondi, minha voz firme, sem um pingo de tremor. No seu casamento, você fez questão de homenagear a sua mãe de verdade, a Sônia. Você disse que ela te ensinou tudo. Então eu presumi que ela também teria te presenteado com a viagem dos seus sonhos. O quê? Você está louca? Foi você quem pagou. Eu sei que foi você. Ah, agora você sabe. Minha voz tinha um toque de ironia, mas não de deboche. Era a ironia da dor. Acontece, minha filha, que a sua outra mãe, a doceira, a do cheiro de canela, aquela que você teve vergonha de apresentar aos seus amigos importantes, ela teve um imprevisto. Ela precisou do dinheiro de volta para cuidar da única coisa que lhe restou. Ela mesma. Pude ouvir a respiração ofegante dela, o som do choro se formando. Um choro de raiva, de frustração, não de arrependimento. Você não podia ter feito isso. Você estragou meu sonho. Eu te odeio. Eu te odeio. Não, Lúcia, você estragou o meu. O sonho de ter uma filha grata. Quanto à sua viagem, faça o que você disse no altar. Peça para a sua mãe de verdade. Tenho certeza de que a Sônia ficará feliz em te dar uma nova passagem. E então, pela primeira vez na minha vida, eu desliguei o telefone na cara da minha filha. Não com ódio, mas com a paz de quem finalmente colocou um ponto final numa frase que doía há muito tempo. Mal tive tempo de pousar o telefone no gancho e ele tocou novamente. Não atendi. Continuou tocando, insistente, como um alarme de incêndio. Desliguei-o da tomada. O silêncio que se seguiu foi reconfortante, como um abraço há muito esperado. Decidi sair. Não para fugir, mas para respirar, para sentir o sol no rosto, o ar da cidade, para existir fora daquelas paredes que guardavam tantas memórias. Peguei minha bolsa, um casaquinho leve, era primavera, mas as manhãs ainda estavam frescas e saí. Caminhei sem rumo pelo bairro. Passei pela padaria, onde comprara o primeiro bolo de aniversário de Lúcia, pelo parquinho onde ela deu seus primeiros passos, pela escola onde chorou no primeiro dia de aula. Cada esquina guardava uma memória, mas, surpreendentemente, nenhuma delas doía como antes. Era como se eu estivesse me despedindo não apenas da filha, mas também da mulher que eu fui.
a que se anulava, a que se diminuía, a que achava que amor era sinônimo de sacrifício. Quando voltei para casa, quase 2 horas depois, encontrei Ricardo parado na porta do meu apartamento. Estava com a mesma roupa que usaria para viajar: calça de linho clara, camisa azul celeste, sapatos de couro italiano. O cabelo perfeitamente penteado, o relógio caro no pulso, um presente de formatura dos pais. Helena, ele disse, a voz contida, mas os olhos faiscando de raiva. Precisamos conversar. Não convidei para entrar. Fiquei parada, a chave na mão, encarando-o com uma tranquilidade que nunca tive diante dele. Ricardo sempre me intimidou, com seu jeito de falar pausado, suas roupas impecáveis, seu olhar de quem avalia constantemente se você está à altura dele. Onde está minha filha? Perguntei, embora soubesse a resposta. Lúcia está na casa dos meus pais, está devastada, não para de chorar. Ele fez uma pausa, como se esperasse que eu me sentisse culpada. O que você fez é imperdoável. Cancelar nossa lua de mel na véspera? Nos humilhar desse jeito? A palavra humilhar me atingiu como um tapa. A ironia era tão evidente que quase ri. Humilhar? Vocês? Ricardo, acho que você não entendeu o que aconteceu no casamento de vocês. Eu fui humilhada, eu fui apagada, eu fui usada. Olha, eu sei que Lúcia pode ter sido um pouco insensível com aquele discurso, mas ela estava nervosa, emocionada. Você não pode arruinar nossa viagem por causa de uma frase infeliz. Uma frase infeliz? Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia, ecoando no corredor silencioso do prédio. Ela me negou como mãe diante de 200 pessoas. Ela pegou todo o meu dinheiro, toda a minha segurança, e depois fingiu que eu não existia. Isso não é uma frase infeliz, Ricardo. É a revelação do que ela realmente pensa. Ele ajeitou o relógio no pulso, um gesto nervoso que eu já conhecia. Ricardo odiava confrontos, odiava situações onde o controle lhe escapava. Helena, seja razoável. Foram 28 mil reais. Podemos parcelar, devolver aos poucos. Não é sobre o dinheiro. Minha voz agora estava calma de novo. É sobre respeito, dignidade, coisas que vocês dois claramente não têm por mim. Olha, vamos fazer o seguinte. Você reativa a viagem, nós vamos, e quando voltarmos, conversamos com calma. Lúcia vai pedir desculpas, vai te valorizar mais. Eu prometo. Promessas vazias. Quantas vezes já tinha ouvido isso? Quantas vezes já tinha aceito o inaceitável em nome da paz, do não confronto, do amor incondicional? Não, Ricardo, a viagem está cancelada. O dinheiro em breve estará de volta na minha conta, e eu vou usá-lo para cuidar de mim, para construir uma vida onde eu não precise me diminuir para caber no mundo de vocês. Você vai se arrepender disso, Helena. Sua voz tinha um tom ameaçador que nunca havia usado comigo antes. Lúcia é sua única filha. Sua única família. Família respeita. Família honra. Família não usa e descarta. O que Lúcia fez não é o que família faz. Ele deu um passo à frente, invadindo meu espaço pessoal. Por um instante, tive medo. Não que ele fosse me agredir fisicamente, mas havia algo intimidador em sua postura. Vou dizer uma última vez, reative a viagem. Caso contrário, você nunca mais vai ver sua filha. Nunca mais vai conhecer seus netos quando vierem. Vai morrer sozinha, uma velha amarga, enquanto nós construímos uma família feliz longe de você. Suas palavras eram flechas envenenadas, mirando exatamente onde ele sabia que me feriria. O medo da solidão. O medo de não ter ninguém. O medo que me fez aceitar tanta coisa ao longo da vida. Mas algo havia mudado em mim. Aquelas flechas não mais encontravam um alvo desprotegido. É uma pena que você ache que pode me ameaçar com isso, Ricardo. Isso só mostra o tipo de homem que você é. E o tipo de homem com quem minha filha escolheu se casar. Empurrei-o levemente para trás, retomando o meu espaço.
Agora, se me dá licença, tenho uma vida para reconstruir. Uma vida que não inclui pessoas que não me valorizam. Entrei no apartamento e fechei a porta, deixando-o do lado de fora, boquiaberto. Pela primeira vez, ele tinha visto a verdadeira Helena. Não a doceira humilde que podia ser pisoteada, mas a mulher que tinha criado uma filha sozinha, que tinha construído um negócio do zero, que tinha sobrevivido a perdas e decepções. A mulher que, finalmente, tinha decidido se colocar em primeiro lugar. Do outro lado da porta, ouvi os passos pesados dele se afastando. A tensão em meus ombros foi cedendo, gradualmente. Lágrimas vieram, silenciosas, escorrendo pelo meu rosto. Não eram lágrimas de tristeza ou de arrependimento. Eram lágrimas de libertação. Naquele momento, eu sabia que tinha feito a escolha certa. Dolorosa, sim. Definitiva, talvez. Mas certa. O resgate da minha dignidade valia o preço que eu estava pagando. E pela primeira vez em muito tempo, eu me senti verdadeiramente orgulhosa de mim mesma. Os dias que se seguiram tiveram o sabor estranho da liberdade recém-conquistada. Uma mistura de euforia e medo, de certeza e dúvida. É assim quando derrubamos muros que por tanto tempo nos aprisionaram e protegeram ao mesmo tempo. A ausência de Lúcia era um espaço vazio que eu ainda não sabia como preencher. Mas, ao contrário do que Ricardo previra, eu não me arrependia. Cada manhã que acordava, cada noite que adormecia, a decisão se mostrava mais acertada, mais necessária. Uma semana depois do confronto, o dinheiro da viagem cancelada apareceu na minha conta. R$ 24.200, menos a multa pelo cancelamento de última hora. Era uma quantia significativa, especialmente para quem, como eu, havia acabado de entregar todas as suas economias. Olhei para aquele saldo como quem olha para uma segunda chance. Não era apenas dinheiro, era a possibilidade de reconstrução. Lúcia não tentou mais entrar em contato. E Yolanda, que tinha amigos em comum com a família de Ricardo, me contou que eles haviam ido para uma pousada no litoral paulista, uma viagem de consolação paga pelos pais dele. Também me contou que o casamento deles não estava indo tão bem quanto parecia na festa, que Ricardo estava frustrado com o trabalho, que Lúcia reclamava constantemente da vida que tinham, que a harmonia perfeita da cerimônia era tão falsa quanto o discurso sobre a mãe de verdade. Não sentia alegria ao ouvir isso. Não desejava infelicidade à minha filha, por mais que ela tivesse me magoado, mas havia algo libertador em saber que a perfeição que eu tanto invejara era apenas uma fachada. Que os sorrisos estudados, as roupas caras, os jantares em restaurantes finos, tudo aquilo era um cenário montado para impressionar, não para viver. Em uma manhã particularmente ensolarada, decidi que era hora de agir. Chamei um corretor de imóveis, um rapaz jovem e enérgico chamado Felipe, e pedi que avaliasse meu apartamento. "A senhora está pensando em vender?" ele perguntou, enquanto anotava as medidas da sala. "Não", respondi, surpreendendo a mim mesma com a decisão que estava tomando naquele exato momento. "Estou pensando em reformar, em transformar." Felipe sorriu, entusiasmado. "Que tipo de transformação a senhora tem em mente?" Olhei ao redor, para as paredes que precisavam de uma nova pintura, para os armários antigos da cozinha, para o piso que já mostrava sinais claros de desgaste após tantos anos. Quero uma cozinha nova, ampla, bem equipada, com espaço para dar aulas. Quero cores vivas que tragam alegria. Quero que este lugar reflita quem eu sou agora, não quem eu fui. Nas semanas seguintes, meu apartamento virou um canteiro de obras. Contratei pedreiros, eletricistas, marceneiros. Escolhi pessoalmente cada azulejo, cada maçaneta, cada tom de tinta. Optei por um amarelo girassol para as paredes da cozinha, uma cor que sempre quis, mas que Lúcia achava cafona demais. Instalei uma bancada de granito ampla, perfeita para amassar massas e modelar doces. Comprei um forno semi-industrial,
uma batedeira nova e potente, utensílios que sempre sonhei em ter, mas nunca me permiti adquirir, porque havia coisas mais importantes. Geralmente essas coisas tinham a ver com os desejos de Lúcia. A reforma consumiu boa parte do dinheiro que havia retornado, mas cada centavo gasto me trazia uma satisfação profunda, um sentimento de investimento em mim mesma que nunca havia experimentado. Quando tudo ficou pronto, 2 meses depois, mal reconheci meu próprio lar. O apartamento pequeno e simples havia se transformado em um espaço luminoso, funcional e, acima de tudo, meu. Cada canto refletia minhas escolhas, meus gostos, minha personalidade. A cozinha, especialmente, era um sonho realizado. Os azulejos portugueses que sempre admirei, mas achava caros demais, agora decoravam a parede atrás do fogão. As prateleiras abertas exibiam minhas formas e utensílios, como obras de arte em uma galeria. A luz natural entrava generosa pelas janelas ampliadas, dançando sobre as superfícies brilhantes. Na noite em que a reforma terminou, preparei um jantar para mim mesma. Não algo simples, como costumava fazer nos últimos anos. Para que eu trabalho, se é só para você? Dizia a voz de Lúcia na minha cabeça. Fiz um jantar elaborado, com entrada, prato principal e sobremesa. Pus a mesa com a louça boa, aquela que raramente usava. Acendi velas, abri uma garrafa de vinho que guardava para uma ocasião especial. Enquanto saboreava cada garfada, cada gole, percebi que estava celebrando mais do que uma reforma. Estava celebrando um renascimento. O renascimento de Helena, não apenas como mãe de Lúcia, não apenas como a doceira do bairro, mas como mulher, como ser humano completo, com desejos, sonhos e valor próprio. A ideia surgiu durante aquele jantar, enquanto degustava a sobremesa. Um pavê de chocolate com nozes que sempre foi meu favorito, não o de Lúcia. Por que não compartilhar esse conhecimento? Por que não transformar minha paixão em algo maior, que pudesse ajudar outras pessoas? No dia seguinte, criei um pequeno folheto anunciando: Segredos de Confeitaria, por Helena. Curso para iniciantes e intermediários. Imprimi 50 cópias e as distribuí pelo bairro, no mercadinho da esquina, na farmácia, no salão de beleza que frequentava há anos. Não esperava muito. Talvez 2 ou 3 alunas, no máximo. Para minha surpresa, em menos de uma semana, 15 mulheres haviam se inscrito. Mulheres como eu, que buscavam uma nova fonte de renda, uma nova paixão, uma forma de se reinventar. Marcamos o início das aulas para a semana seguinte, em minha cozinha recém-reformada, projetada exatamente para esse fim, embora eu ainda não soubesse na época. A primeira aula foi um misto de nervosismo e excitação. Preparei tudo com antecedência. Os ingredientes medidos, as receitas impressas, a bancada impecavelmente limpa. Quando a campainha tocou, anunciando a primeira aluna, senti um frio na barriga que não experimentava desde os tempos em que fazia bolos para festas importantes. Uma a uma, elas foram chegando. Mulheres de diferentes idades, histórias e backgrounds. Tinha a Márcia, recém-divorciada, buscando uma forma de se sustentar. A Cláudia, jovem mãe que queria trabalhar de casa para ficar perto dos filhos. A Neide, aposentada como eu, procurando preencher os dias vazios com algo produtivo. E várias outras, cada uma com sua motivação particular. Bom dia a todas, comecei, a voz um pouco trêmula. Meu nome é Helena, e hoje vamos iniciar uma jornada de transformação através da confeitaria. As palavras saíram naturalmente, como se eu tivesse ensaiado aquele momento por toda a vida. E, de certa forma, tinha mesmo. Cada receita que aprendi, cada técnica que dominei, cada fracasso e sucesso na cozinha, tudo me preparou para estar ali, compartilhando não apenas conhecimento, mas também a minha história, a minha experiência, a minha sabedoria. Aquela primeira aula foi mágica. A cozinha, antes tão silenciosa, encheu-se de vozes, risos, perguntas.
O cheiro da massa assando, o som das batedeiras trabalhando, a concentração nos rostos quando eu demonstrava uma técnica particularmente delicada, tudo aquilo formava uma sinfonia de vida que havia desaparecido do meu apartamento. No final da aula, enquanto todas provavam os bolos que haviam feito, Neide, a aluna mais velha, levantou-se e disse algo que tocou profundamente meu coração. Helena, não sei se você percebe o que está fazendo aqui. Não é só ensinar a fazer bolos, é mostrar para todas nós que nunca é tarde para recomeçar, para criar algo novo. Obrigada por isso. Seus olhos brilhavam com lágrimas contidas, e percebi que muitas das outras mulheres assentiam, comovidas. Naquele momento, entendi que o curso não era apenas sobre confeitaria. Era sobre empoderamento, sobre recuperar o controle da própria vida, sobre transformar dor em beleza. Exatamente o que eu estava fazendo com a minha própria existência. As aulas continuaram, 2 vezes por semana. O grupo inicial indicou amigas, que indicaram outras amigas. Logo, tive que criar uma lista de espera e pensar em expandir os horários. O dinheiro que entrava não era muito, mas o suficiente para cobrir os custos dos ingredientes e ainda sobrar um pouco. Porém, o verdadeiro ganho não era financeiro. Era ver aquelas mulheres evoluindo, ganhando confiança, algumas até começando seus próprios pequenos negócios de doces. 3 meses após o início do curso, recebi uma ligação de uma produtora local. Uma das minhas alunas, Cristina, trabalhava em uma emissora de TV regional e havia falado sobre mim para seu chefe. Queriam fazer uma matéria sobre o curso, sobre como uma senhora de 68 anos estava transformando vidas através da confeitaria. Não sei se é uma boa ideia, disse a Cristina hesitante. Nunca gostei muito de aparecer. Helena, ela respondeu, com aquela franqueza que eu já conhecia bem. Você tem uma história incrível para contar. Uma história que pode inspirar muitas mulheres por aí. Pense nisso. Pensei. E acabei aceitando. A equipe de filmagem veio numa tarde de quinta-feira, quando tínhamos uma aula sobre massas folhadas. Gravaram tudo. As explicações, as alunas trabalhando, os resultados finais. Me entrevistaram sobre como comecei, sobre minha trajetória como doceira, sobre o que me motivou a criar o curso. Não mencionei Lúcia. Não falei sobre a humilhação no casamento, sobre o dinheiro, sobre a lua de mel cancelada. Falei apenas sobre recomeços, sobre nunca ser tarde para se reinventar, sobre encontrar força onde se pensava haver apenas fragilidade. A matéria foi ao ar 2 semanas depois. Eu não tinha TV a cabo. Então Yolanda me convidou para assistir em sua casa. Lá estávamos nós duas, sentadas no sofá dela, um prato de biscoitos amanteigados entre nós, aguardando ansiosamente. Quando meu rosto apareceu na tela, quase não me reconheci. Não pela aparência, embora Cristina tivesse insistido que eu fizesse um penteado e uma maquiagem especial para a gravação, mas pela energia que emanava de mim. Meus olhos brilhavam, meu sorriso era genuíno, minha voz transmitia uma segurança que eu não sabia que possuía. Olha só para você, disse Yolanda apertando minha mão. Parece outra pessoa. E era. Era a Helena que estava emergindo das cinzas de uma vida dedicada aos outros. A Helena que, aos 68 anos, descobria o sabor da liberdade e da autodeterminação. A repercussão da matéria foi muito maior do que eu poderia imaginar. Nos dias seguintes, meu telefone não parou de tocar. Mais mulheres querendo se inscrever no curso, um jornal local interessado em fazer uma reportagem, até mesmo uma editora pequena sugerindo a possibilidade de um livro de receitas. Em meio a essa avalanche de novidades, recebi uma ligação diferente. Era Sônia, a mãe de Ricardo. A mãe de verdade de Lúcia. Helena, ela disse, a voz hesitante, quase irreconhecível, sem o tom de superioridade que sempre a caracterizou. Vi sua entrevista na TV. Precisamos conversar. Meu primeiro instinto foi recusar, dizer que não tínhamos nada para conversar, que aquele capítulo da minha vida estava encerrado. Mas algo na voz dela,
Uma vulnerabilidade que nunca havia percebido antes me fez aceitar. Marcamos em uma cafeteria no shopping, terreno neutro. Cheguei pontualmente, como sempre. Ela já estava lá, sentada em uma mesa ao fundo, longe das janelas. Parecia menor de alguma forma, menos imponente do que me lembrava. Obrigada por vir, ela disse quando me sentei. Não tinha certeza se você aceitaria. Eu também não, respondi com honestidade. Ela pediu um café, eu, um chá de camomila. Ficamos em silêncio por alguns instantes. O tipo de silêncio desconfortável entre pessoas que compartilham uma história, mas não uma conexão. Vi você na TV, ela finalmente disse. Fiquei impressionada. Você parece bem, realizada. Estou, respondi simplesmente. Talvez pela primeira vez na vida. Ela assentiu, mexendo o café, sem realmente beber. Seus dedos, notei, tremiam levemente. Helena, eu queria pedir desculpas. Pelo casamento, por tudo. Não era o que eu esperava ouvir. De todas as pessoas envolvidas naquela situação, Sônia era a última que eu imaginaria pedindo desculpas. Não foi você quem me humilhou publicamente, respondi, mantendo a voz baixa, controlada. Foi minha filha. Eu sei, mas eu permiti. Eu incentivei de certa forma. Ela finalmente levantou os olhos, encontrando os meus. Sempre me senti ameaçada por você, sabia? Pela sua relação com Lúcia. Aquilo me pegou completamente de surpresa. Ameaçada? Por mim? Você criou uma filha sozinha, trabalhou duro, deu educação, valores, fez tudo o que eu também fiz, mas sem os recursos que eu tinha. Sem a ajuda que eu tinha, isso sempre me incomodou, me fez sentir inadequada de alguma forma. Era como se estivesse ouvindo uma confissão de outra pessoa, não da Sônia que eu conhecia, ou achava que conhecia. E quando Lúcia começou a se aproximar de mim, a me admirar, foi gratificante. Alimentei isso. Não percebi o quanto estava errado até ver a cena no casamento, até ver seu rosto. Suas palavras penetravam em mim como água em terra seca. Não apagavam a dor, não desfaziam o dano, mas traziam uma compreensão que eu não esperava alcançar. E como está Lúcia? Perguntei, percebendo que, apesar de tudo, ainda me importava. Sônia hesitou, como se pesasse o quanto deveria revelar. Não está bem. O casamento tem problemas. Ricardo perdeu o emprego. Eles estão morando conosco agora. E Lúcia, ela não é a mesma desde o incidente da viagem. Sinto muito por eles, disse, e era verdade. Mas não posso voltar atrás no que fiz. Nem deveria, Sônia respondeu, surpreendendo-me novamente. O que você fez foi justo, necessário até. Foi um despertar para todos nós. Terminamos nosso café em um silêncio menos tenso que o inicial. Não nos tornamos amigas naquele dia, nem nos encontros ocasionais que se seguiram. Mas alcançamos um entendimento, um respeito mútuo que nunca imaginei possível. Ao sair da cafeteria, caminhando de volta para casa, percebi que mais um peso havia sido retirado dos meus ombros. Não o maior deles. Esse continuaria lá, até que Lúcia decidisse dar o primeiro passo em minha direção, se é que algum dia eu faria. Mas era um começo. Minha casa voltou a ter cheiro de vida. Cheiro de bolo assando, de alunas rindo, de novas amizades se formando. O apartamento, antes um museu de memórias dolorosas, agora era um espaço de criação, de compartilhamento, de crescimento. E eu, Helena, a doceira do Tatuapé, a mãe de Lúcia, a mulher que perdeu tudo para ganhar a si mesma, continuava minha jornada. Dia após dia, receita após receita, descobrindo que a vida, como a confeitaria, é feita de medidas precisas de dor e alegria, fracassos e sucessos, perdas e ganhos. E que, no final, o que importa não é o resultado perfeito, mas o processo, o aprendizado, a coragem de continuar misturando os ingredientes.
mesmo quando a receita parece dar errado. 6 meses se passaram desde o encontro com Sônia. Minha vida havia tomado um rumo que eu jamais imaginaria. O curso de confeitaria cresceu tanto que precisei alugar um pequeno espaço comercial no bairro, uma antiga loja de roupas que estava fechada há anos. Com a ajuda de alguns amigos e das próprias alunas, transformamos o lugar em um estúdio de confeitaria aconchegante, com 3 bancadas grandes, fornos industriais e espaço para até 20 pessoas por aula. O dinheiro que ganhava agora era mais do que suficiente para me manter confortavelmente. Não era rica, nunca seria, mas tinha segurança. Aquela mesma segurança que abri mão para o casamento de Lúcia. A diferença é que agora, essa segurança vinha acompanhada de propósito, de realização, de uma alegria genuína que eu não experimentava há décadas. O livro de receitas, sugerido pela pequena editora, estava pronto para ser lançado. Doces Memórias, Receitas e Histórias de uma Vida, era o título. Nas páginas, entre instruções detalhadas sobre como fazer o merengue perfeito ou a massa mais macia, havia histórias, minhas histórias, as histórias das minhas alunas, relatos de transformação e empoderamento que iam muito além da cozinha. A cerimônia de lançamento seria em uma livraria próxima ao meu estúdio. Nada grandioso, apenas um evento pequeno, íntimo, com leituras, demonstrações de receitas e, claro, degustação dos doces que apareciam no livro. Convidei todas as minhas alunas, atuais e antigas, os vizinhos que sempre me apoiaram, e Yolanda, minha fiel amiga em todas as horas. Não convidei Lúcia. Não por ressentimento, mas porque nossos caminhos haviam se separado de tal forma que não fazia sentido forçar uma proximidade que não existia mais. Através de Sônia, com quem mantinha um contato cordial, sabia que minha filha e Ricardo ainda enfrentavam dificuldades. Ele conseguira um novo emprego, menos prestigioso e com salário menor, e eles haviam se mudado para um apartamento pequeno, bem diferente da casa dos sonhos que planejavam comprar com o tempo. Também sabia que Lúcia estava grávida. 4 meses. Uma menina. Minha neta. A notícia me atingiu como um soco no estômago quando Sônia me contou, numa de nossas raras conversas ao telefone. Uma mistura de alegria, tristeza e uma saudade antecipada por alguém que eu provavelmente nunca conheceria. Mandei um pequeno presente através de Sônia, um cobertor de tricô que comprei de uma artesã local em tons suaves de amarelo e verde. Não incluí cartão. Não sabia o que escrever. Na véspera do lançamento do livro, estava no estúdio, finalizando os preparativos para o evento, quando a campainha tocou. Já era tarde, quase 8 da noite, e eu não esperava ninguém. Pensei que fosse alguma aluna que havia esquecido algo durante a aula da tarde. Quando abri a porta, meu coração parou por um instante. Lúcia estava ali, parada, uma mão apoiada na barriga que começava a mostrar os sinais da gravidez. Parecia diferente, mais magra no rosto, apesar da barriga, com olheiras profundas. Usava roupas simples, sem os acessórios caros que tanto prezava antes. Mas o que mais me impressionou foram seus olhos. Tinham perdido aquela faísca de arrogância, de superioridade que eu não percebia antes, mas que agora, em sua ausência, se tornava evidente. "Mãe", ela disse, a voz baixa, quase um sussurro. "Lúcia", respondi, tentando manter a compostura, apesar do turbilhão de emoções que me invadia. "O que você está fazendo aqui?" Ela hesitou, olhando para os próprios pés, como fazia quando criança, quando estava constrangida ou com medo. "Soube do lançamento do seu livro. Sônia me contou." Ela finalmente levantou os olhos. "Posso entrar? Por favor?" Relutante, abri mais a porta e dei um passo para o lado. Ela entrou, olhando ao redor com curiosidade, absorvendo os detalhes do espaço que eu havia criado, tão diferente da cozinha simples onde ela crescera. "É bonito aqui", ela comentou, parecendo genuinamente impressionada. "Vi a reportagem sobre você.
na TV, e outras em revistas. Você parece feliz. Estou, respondi, mantendo uma distância segura, tanto física quanto emocional. Mais do que nunca, um silêncio desconfortável se estabeleceu entre nós. Havia tanto a dizer, tantas feridas abertas, tanto ressentimento acumulado que não sabíamos por onde começar. Você recebeu o cobertor? Perguntei finalmente, indicando sua barriga com um gesto leve. Ela assentiu, levando instintivamente a mão ao ventre. Recebi. É lindo, obrigada. Uma pausa, e então... É uma menina. Vamos chamá-la de Sofia. Sofia. Minha neta teria um nome. Um nome bonito, suave, cheio de sabedoria. Senti um nó na garganta. É um belo nome, consegui dizer. Mas silêncio. Lúcia parecia estar reunindo coragem para algo. Seus dedos brincavam nervosamente com a alça da bolsa, outro hábito antigo que eu reconhecia. Mãe, eu vim pedir desculpas. Ela finalmente disse, as palavras saindo apressadas, como se temesse perder a coragem. Pelo que fiz no casamento, pela forma como te tratei, por tudo. Fiquei imóvel, digerindo suas palavras, procurando sinais de falsidade, de manipulação. Não encontrei. Havia apenas arrependimento em seus olhos, uma vulnerabilidade que eu jamais esperaria ver naquela que sempre foi tão segura, tão determinada. Por que agora, Lúcia? Depois de todo esse tempo? Depois de tudo o que aconteceu? Ela suspirou, sentando-se em uma das cadeiras altas próximas à bancada central. Sua postura indicava cansaço, derrota. Porque agora eu entendo. Entendo o que é viver sem reconhecimento, sem valorização. Entendo o que é dar tudo de si e não receber nada em troca. Ela fez uma pausa, tentando controlar a emoção. Ricardo e eu, as coisas não estão bem. Ele está diferente desde que perdeu o emprego. Irritado, distante. A casa dos pais dele se tornou uma prisão, com eles nos lembrando constantemente de nossos fracassos. E quando finalmente conseguimos nosso próprio lugar, é um apartamento minúsculo, sem graça, nada parecido com o que sonhávamos. Ela continuou, as palavras agora fluindo como um rio represado que finalmente encontra uma saída. E agora, com a gravidez, tudo piorou. Ricardo está ausente. Trabalha demais, chega tarde, sempre com desculpas. Sônia tenta ajudar, mas ela tem seus próprios problemas. O pai dele está doente, ela precisa cuidar dele. Uma lágrima escorreu por seu rosto. Estou tão sozinha, mãe. Tão perdida. Uma parte de mim, a mãe que sempre fui, que sempre seria, apesar de tudo, queria abraçá-la, dizer que tudo ficaria bem, prometer que estaria ao seu lado, como sempre estive. Mas outra parte, a mulher que havia emergido das cinzas daquela humilhação, que havia conquistado sua independência a duras penas, mantinha-se cautelosa, protetora. Lúcia, sinto muito pela sua situação, de verdade, mas não posso simplesmente fingir que nada aconteceu. Você me feriu profundamente, me usou. Me descartou quando não precisava mais de mim. Eu sei, ela disse, enxugando as lágrimas com as costas da mão. E não espero que você me perdoe assim, tão facilmente. Só queria que soubesse que me arrependo, que reconheço o mal que fiz, e que... Ela hesitou, a voz embargada. Que sinto sua falta. Que sinto falta da minha mãe, da minha verdadeira mãe. A ironia daquela frase, minha verdadeira mãe, não passou despercebida por nenhuma de nós. Era como se o universo tivesse um senso de humor perverso, trazendo de volta aquelas palavras que haviam iniciado toda essa jornada, agora com um significado completamente oposto. O que você quer de mim, Lúcia? Por que está realmente aqui? Ela respirou fundo, como se estivesse prestes a mergulhar em águas profundas e desconhecidas. Quero uma chance de consertar o que quebrei, de reconstruir nossa relação, mesmo que seja de forma diferente.
Não espero que voltemos a ser o que éramos antes. Sei que isso é impossível. Mas talvez possamos ser algo novo, algo melhor até. Suas palavras eram como pedras lançadas em um lago calmo, criando ondas que se expandiam, atingindo as margens da minha recém-conquistada paz. Poderia arriscar? Poderia abrir espaço para ela novamente na minha vida, sabendo o quanto ela havia me machucado? Sabendo que poderia acontecer outra vez? Não sei se consigo, Lúcia. Não sei se tenho forças para arriscar ser ferida dessa forma novamente. Eu entendo, ela disse, levantando-se com dificuldade, a barriga agora um impedimento para movimentos antes tão graciosos. Só peço que pense a respeito, que não feche completamente a porta. Ela tirou algo da bolsa, um envelope, e colocou sobre a bancada. É um convite para o lançamento do seu livro. Encontrei na caixa de correio da Sônia. Acho que você mandou para ela. Um sorriso triste se formou em seus lábios. Eu gostaria muito de estar lá, de ver você brilhar, de conhecer essa nova Helena que todos estão admirando, mas entendo se não me quiser por perto. Ela caminhou até a porta, cada passo parecendo custar-lhe um esforço imenso, não apenas físico, mas emocional. Na soleira, virou-se uma última vez. Independente da sua decisão, quero que saiba que estou orgulhosa de você, mãe, do que você construiu, do que você se tornou. E espero que um dia minha filha possa se orgulhar de mim da mesma forma. E então ela se foi, deixando para trás o aroma suave do perfume que usava. Não mais aquele caro e sofisticado que Ricardo havia lhe dado de presente de noivado, mas algo mais simples, mais suave. Mais ela. Fiquei parada por um longo tempo, olhando para a porta fechada, sentindo o peso do encontro, das palavras trocadas, das emoções revividas. Peguei o envelope que ela havia deixado, o convite para o lançamento, com o local, a data, o horário cuidadosamente impressos em letras elegantes. Passei os dedos sobre meu nome na capa do livro, ilustrada com uma bela foto de um bolo decorado com flores de açúcar. Doces memórias. Era isso que eu tinha agora. Memórias agridoces de uma vida que, apesar de todas as dificuldades, me trouxera até aqui. Que me transformara na mulher que eu era hoje. Uma mulher que, pela primeira vez, estava no controle de seu próprio destino. A decisão que eu precisava tomar não era simples. Não havia receita pronta, não havia medidas exatas. Era um daqueles momentos em que precisamos confiar na intuição, no instinto, naquilo que o coração sussurra quando a mente se cala. Guardei o convite na gaveta, junto com outros documentos importantes. Não o joguei fora. Era um começo. Um pequeno começo, mas o suficiente por enquanto. Naquela noite, deitada na minha cama, repassei mentalmente todos os momentos do encontro com Lúcia. Suas palavras, seus gestos, o olhar de arrependimento sincero. E pensei em Sofia, a neta que crescia no ventre da minha filha, uma nova geração, uma nova chance. O sono demorou a vir, mas quando finalmente adormeci, não sonhei com o passado, com as feridas, com a dor. Sonhei com o futuro. Um futuro incerto, sim, cheio de curvas e desvios, com certeza, mas um futuro que, pela primeira vez em muito tempo, continha a possibilidade de reconciliação. Não o tipo de reconciliação que apaga o passado ou que finge que nada aconteceu. Mas aquela que reconhece as cicatrizes, que aceita as imperfeições, que entende que, às vezes, o que foi quebrado pode ser remendado de uma forma nova, diferente. Às vezes, até mais bela que a original. Como aquela antiga arte japonesa que Yolanda me mostrara uma vez, o kintsugi, onde vasos quebrados são reparados com ouro, transformando as rachaduras em parte da beleza do objeto. Talvez nossa relação, a minha e a de Lúcia, pudesse ser assim. Nunca mais a mesma, nunca perfeita como antes, mas com suas cicatrizes expostas, valorizadas, ressignificadas. Eu não tinha todas as respostas.
Não sabia se conseguiria perdoar completamente, se conseguiria confiar novamente, mas sabia que, independente da escolha que fizesse, estaria agindo com consciência, com autonomia, com amor próprio. E isso por si só já era uma vitória. O dia do lançamento do livro amanheceu ensolarado, como se o céu quisesse celebrar comigo aquela conquista. Acordei cedo, com uma mistura de ansiedade e expectativa pulsando em meu peito. Tomei um café lentamente, saboreando cada gole, tentando acalmar os nervos. No fundo da minha mente, a visita de Lúcia na noite anterior continuava presente, como uma nota musical que se recusa a desaparecer mesmo depois que a música termina. O encontro com minha filha havia mexido com sentimentos que eu julgava controlados, cicatrizados. A raiva, a mágoa, a decepção, tudo isso ainda estava lá, mas agora havia algo mais. Uma pontada de compaixão, talvez. Um lampejo de esperança. A possibilidade, ainda que remota, de um novo começo. Vesti-me com cuidado, escolhendo um vestido azul petróleo que havia comprado especialmente para a ocasião. Não era luxuoso como aqueles que Lúcia e Sônia usavam, mas era elegante à sua maneira e, principalmente, refletia quem eu era. Passei uma maquiagem leve, apenas o suficiente para realçar meus traços sem me fazer sentir uma estranha diante do espelho. Meu cabelo grisalho, que por tantos anos tentei esconder com tinturas baratas, agora estava naturalmente exposto, cortado em um estilo moderno que uma das minhas alunas, cabeleireira, havia me recomendado. Você não precisa esconder sua idade, Helena, ela me disse uma vez durante uma aula. Você precisa exibi-la com orgulho. Cada fio branco é uma batalha vencida. E eu havia vencido muitas batalhas, não é? A maior delas contra mim mesma, contra anos de submissão, de autoanulação, de viver para os outros sem considerar minhas próprias necessidades. Cheguei à livraria 1 hora antes do evento. Queria ter tempo para organizar tudo, para sentir o ambiente, para me preparar emocionalmente. O espaço estava lindamente decorado. Mesas com toalhas brancas, arranjos de flores silvestres, uma pequena bancada onde eu faria a demonstração de uma das receitas do livro. No centro, uma mesa maior com pilhas do meu livro, a capa colorida destacando-se contra o fundo neutro. Peguei um exemplar, sentindo o peso nas mãos. Meu nome na capa. Minhas palavras, minhas receitas, minhas histórias impressas em papel. Era surreal. Por um instante, desejei que meus pais estivessem vivos para ver aquilo. Que meu marido pudesse testemunhar o que eu havia me tornado depois de tantos anos sozinha. As pessoas começaram a chegar. Primeiro minhas alunas, em grupos animados, trazendo pequenos presentes, cartões, abraços calorosos. Depois os vizinhos, os amigos de longa data, conhecidos do bairro que haviam acompanhado minha trajetória ao longo dos anos. Yolanda chegou com um buquê enorme de girassóis, minha flor favorita, aquela que havia inspirado a cor da minha cozinha renovada. Você merece cada pétala, ela disse, me abraçando forte. Estou tão orgulhosa de você que poderia explodir. A livraria logo ficou cheia. Mais cheia do que eu esperava. Havia rostos que eu não reconhecia. Pessoas que haviam lido sobre o evento no jornal local ou que haviam visto a reportagem na TV. O dono da livraria parecia encantado com o movimento, circulando entre os presentes com um sorriso largo no rosto. 15 minutos antes do horário marcado para o início, senti um frio na barriga. Não era apenas o nervosismo de falar em público, de ser o centro das atenções. Era a expectativa, a dúvida, a pergunta que não parava de ecoar na minha mente desde a noite anterior. Lúcia viria? Tentei afastar o pensamento. Este era o meu momento, minha conquista. Não dependia dela para ser completo, para ser significativo. Eu havia construído isso sozinha, tijolo por tijolo, ingrediente por ingrediente. O evento começou.
O editor da pequena casa que publicara o livro fez uma breve introdução, falando sobre como havia se encantado com minha história, com a maneira como eu misturava receitas e vivências. Em seguida, foi minha vez de falar. Subi ao pequeno palco improvisado, ajustei o microfone e olhei para a plateia. Tantos rostos atentos, tantos sorrisos encorajadores. Respirei fundo. Obrigada a todos por estarem aqui hoje, comecei, a voz mais firme do que eu esperava. Este livro não é apenas uma coleção de receitas, é um testemunho, um registro de uma vida que, como a maioria das vidas, teve suas dores e suas alegrias, seus fracassos e suas vitórias. Falei sobre minha trajetória como doceira, sobre como a confeitaria havia sido meu refúgio, minha fortaleza, meu ganha-pão por tantos anos. Falei sobre o curso, sobre como cada aluna havia contribuído de alguma forma para as histórias que compunham o livro. Falei sobre transformação, sobre ressignificação, sobre encontrar propósito nos lugares mais inesperados. Não falei sobre Lúcia. Não mencionei o casamento, a humilhação, o dinheiro. Essas partes da minha história, embora cruciais para a minha jornada, não precisavam ser expostas publicamente. Eram cicatrizes particulares, lições pessoais. Enquanto falava, continuava varrendo a plateia com os olhos, inconscientemente procurando. E então, no fundo da livraria, parcialmente escondida por uma estante, vi ela. Lúcia. Estava sozinha, usando um vestido solto que acomodava sua barriga de grávida. Nossos olhos se encontraram por um breve instante, e ela ofereceu um pequeno sorriso tímido, quase imperceptível. Não retribuí. Não por raiva ou ressentimento, mas porque a surpresa me paralisou momentaneamente. Recuperei-me rapidamente e continuei minha fala. Depois, fiz a demonstração planejada, um bolo simples, daqueles que fazemos para o café da tarde de domingo, mas com um toque especial, um segredo de família que havia passado de geração em geração. Enquanto misturava os ingredientes, explicando cada passo, cada técnica, sentia uma sensação de plenitude que jamais experimentara antes. Estava em meu elemento, compartilhando conhecimento, inspirando outras pessoas, sendo verdadeiramente eu mesma. Após a demonstração, houve a sessão de autógrafos. Uma fila se formou. Pessoas de todas as idades segurando seus exemplares do livro, esperando pacientemente por uma assinatura, uma dedicatória, talvez uma palavra de incentivo. Cada encontro era único. Havia a jovem que queria abrir sua própria confeitaria, a senhora que buscava receitas que lembrassem sua infância, o homem que queria surpreender a esposa com um bolo especial para o aniversário de casamento. A fila foi diminuindo gradualmente. Yolanda, que havia permanecido ao meu lado o tempo todo, oferecendo água, ajustando o microfone, trazendo uma cadeira quando percebeu que eu estava cansada, apertou meu ombro levemente. "Olha quem está vindo", ela sussurrou, indicando com um leve movimento de cabeça. Era Lúcia. Esperara até que quase todos tivessem saído. Segurava um exemplar do livro, já comprado e pago, a julgar pelo adesivo da livraria na contracapa. Aproximou-se hesitante, como se a qualquer momento eu pudesse mandá-la embora. "Oi, mãe", ela disse, a voz baixa, quase tímida. Foi uma apresentação linda. Você estava incrível." "Obrigada por ter vindo", respondi, mantendo o tom neutro, protetor. "Não tinha certeza se você apareceria." "Eu também não", ela admitiu com um pequeno sorriso. "Fiquei na dúvida até o último minuto, mas então pensei que precisava estar aqui. Por mim, por você, por nós." Yolanda, percebendo a delicadeza do momento, afastou-se discretamente, indo conversar com o dono da livraria, dando-nos espaço. "Você quer que eu assine?" perguntei, indicando o livro nas mãos dela. Lúcia assentiu, entregando-me o exemplar. Abri na primeira página, aquela destinada às dedicatórias. Fiquei alguns segundos com a caneta suspensa sobre o papel, considerando o que escrever.
Não queria ser fria, distante, mas também não podia fingir que tudo estava bem, que o passado não existia. Finalmente escrevi: para Lúcia, que as receitas deste livro lhe tragam não apenas sabores, mas também lições sobre amor, respeito e recomeços. Com carinho, Helena. Devolvi o livro a ela, que leu a dedicatória ali mesmo, na minha frente. Seus olhos marejaram, mas ela controlou as lágrimas. Obrigada, ela disse simplesmente. Um silêncio se estabeleceu entre nós, não totalmente desconfortável, mas carregado de tantas coisas não ditas, de tantas emoções contidas. Você gostaria de tomar um café depois daqui? Perguntei subitamente, surpreendendo a mim mesma com o convite. Há uma cafeteria aqui perto, poderíamos conversar um pouco. O rosto dela se iluminou com um sorriso genuíno, o primeiro que eu via em muito tempo. Eu adoraria, ela respondeu, parecendo verdadeiramente grata pela oportunidade. Terminei de arrumar minhas coisas, despedi-me dos organizadores, agradeci a todos pela presença e pelo apoio. Yolanda me abraçou antes de sair, sussurrando no meu ouvido: siga seu coração, Helena, mas não esqueça tudo o que aprendeu até aqui. E foi isso que fiz. Lúcia e eu caminhamos juntas até a cafeteria, um trajeto curto, mas que parecia simbolizar uma jornada muito maior. Sentamos em uma mesa discreta, no fundo do estabelecimento. Pedimos 2 cafés, o dela descafeinado, por causa da gravidez. A conversa começou hesitante, com assuntos seguros, neutros. Falamos sobre o livro, sobre o curso de confeitaria, sobre como eu havia transformado minha vida nos últimos meses. Ela me contou sobre a gravidez, sobre os preparativos para a chegada de Sofia, sobre as consultas médicas e os desejos de madrugada. Aos poucos, conforme a conversa fluía, os muros foram baixando. Não completamente. Havia feridas profundas demais para serem curadas em uma única tarde, mas o suficiente para que pudéssemos vislumbrar a possibilidade de um caminho à frente. Eu mudei, mãe, ela disse em determinado momento, seus olhos fixos na xícara quase vazia. Ou talvez eu esteja voltando a ser quem eu realmente era, antes de me perder tentando ser alguém que não sou. Todos nós nos perdemos às vezes, respondi, surpreendendo-me com a falta de amargura na minha voz. O importante é encontrar o caminho de volta. Ela levantou os olhos, encontrando os meus. Você acha que nós podemos encontrar um caminho de volta? Uma forma de nos reconectarmos? A pergunta pairou entre nós, pesada de significado, de esperança, de medo. Não sei, Lúcia, respondi com honestidade. Não sei se podemos voltar ao que éramos antes, mas talvez possamos construir algo novo, algo diferente, mas igualmente significativo. Ela assentiu, compreendendo a magnitude do que eu estava oferecendo. Não era perdão completo, não era esquecimento. Mas era uma porta entreaberta, uma possibilidade, uma chance. Eu gostaria muito disso, ela disse suavemente. Não apenas por mim ou por você, mas por Sofia também. Quero que ela tenha você na vida dela. Quero que ela conheça a avó incrível que tem. A menção à minha neta trouxe um nó à minha garganta. A ideia de conhecê-la, de fazer parte da vida dela, de talvez um dia ensinar-lhe a fazer os mesmos doces que ensinei à sua mãe, era poderosa, comovente. Eu também gostaria disso, admiti finalmente. Ficamos ali, naquela cafeteria por mais 1 hora. Não resolvemos tudo, não apagamos o passado, não fingimos que as feridas não existiam. Mas plantamos uma semente, uma pequena, frágil semente de reconciliação que, com cuidado, com tempo, com respeito mútuo, poderia um dia florescer em algo bonito. Quando nos despedimos na calçada, não houve grandes gestos, promessas exageradas ou declarações dramáticas.
Apenas um breve abraço, o primeiro em muitos meses, cuidadoso por causa da barriga, reservado por causa das cicatrizes emocionais ainda sensíveis. Posso te ligar amanhã? Ela perguntou, um toque de insegurança na voz. Pode, respondi simplesmente. Vi Lúcia se afastar, caminhando devagar pela rua movimentada, uma mão apoiada na barriga, como se protegesse o futuro que carregava. Senti uma mistura complexa de emoções. Alívio, apreensão, esperança cautelosa, uma ponta de medo. Não sabia o que viria a seguir. Que forma tomaria nossa relação reconstruída, se conseguiríamos superar completamente o que havia acontecido. Mas, naquele momento, enquanto voltava para casa, com meu livro debaixo do braço e o coração mais leve no peito, percebi que havia algo diferente em mim. Algo que não estava lá antes daquele dia, antes daquele encontro. Paz. Não a paz que vem da ausência de conflito, mas a que nasce da aceitação do que é, do que foi e do que pode vir a ser. A paz de quem finalmente entende que a vida, como uma boa receita, não precisa ser perfeita para ser saborosa. Que os erros, os acidentes, as adaptações de última hora muitas vezes resultam em algo até mais interessante, mais autêntico, mais surpreendente. Em casa, guardei cuidadosamente o exemplar do meu livro que o editor me dera como lembrança. Coloquei-o na estante da sala, ao lado do porta-retratos empoeirado com a foto antiga de Lúcia e eu, do tempo em que éramos só nós duas contra o mundo. A justa posição não me escapou. O passado e o presente, lado a lado, testemunhas silenciosas da jornada que me trouxe até aqui. Fui até a cozinha, meu refúgio, meu santuário. Liguei o forno, separei os ingredientes, abri meu caderno de receitas. Havia uma nova receita que eu queria testar. Um bolo de canela com cobertura de cream cheese, perfeito para um chá de bebê. Talvez, se tudo corresse bem, eu o levaria para Lúcia experimentar. Talvez ele se tornasse o bolo favorito de Sofia. Enquanto as mãos experientes misturavam os ingredientes, seguindo um ritmo que meu corpo conhecia de cor, minha mente vagava, contemplando os estranhos caminhos que a vida nos leva. Como poderia imaginar, naquela noite terrível do casamento, que a humilhação me conduziria à libertação? Que a dor seria o catalisador para uma transformação tão profunda? Que a perda aparente seria, na verdade, o começo de um ganho imensurável? O aroma da canela começou a preencher a cozinha, familiar, reconfortante. Lembrei-me das palavras que havia escrito em meu caderno de receitas, naquela noite após cancelar a viagem de Lúcia. Receita para recomeçar, ingredientes, coragem, amor próprio e a quantidade exata de justiça. Talvez fosse hora de adicionar um novo ingrediente àquela receita: perdão. Não o tipo de perdão que anula a si mesmo, que volta a se colocar em último lugar, mas aquele que compreende, que aceita, que segue em frente levando consigo as lições aprendidas. E assim, naquela noite, enquanto o bolo assava e a lua subia no céu de São Paulo, eu, Helena, a doceira do Tatuapé, a mulher que aos 68 anos descobriu sua própria força, dei mais um passo em minha jornada. Um passo em direção a um futuro que, pela primeira vez, parecia verdadeiramente meu. Um futuro que eu havia escolhido, moldado, assado com minhas próprias mãos. Porque, no final das contas, a vida é como a confeitaria, uma arte de transformação. De converter ingredientes simples em algo extraordinário, de encontrar doçura mesmo depois do amargor, de criar beleza a partir do caos. E eu, finalmente, havia me tornado a chefe da minha própria existência. Quando você se torna a autora da sua própria história, cada página virada é uma vitória. Cada capítulo concluído, uma celebração. E o final? Bem, o final está sempre sendo escrito, não é mesmo? A cada dia, a cada escolha, a cada pequeno ato de coragem ou de amor. Meu nome é Helena,
Tenho 68 anos e minha história está longe de terminar. Na verdade, em muitos aspectos, ela apenas começou.